Olá você, sintonizado aqui no Hexagon Podcast. Muito prazer, meu nome é João. Opa, e eu sou o Gustavo, você é muito bem-vindo aqui no Hexagon Podcast. Seu podcast de ciência de todas as segundas, cara. E literalmente dessa vez vai ser de todas as segundas. Porque talvez vocês tenham percebido, mas na semana passada a gente meio que ficou de repouso. E assim, a gente tava replanejando e reconfigurando muitas coisas aqui. E eu acho que agora, cara, dá pra afirmar um compromisso mesmo de tentar postar toda segunda. De fato, pessoal, nós tivemos uma semana para nos reerguermos e tá tudo bem preparado, assim, para que nós possamos agora evoluir muito. E como o Gustavo falou, cara, tipo, essa semana ela foi muito interessante, porque agora a gente já tem literalmente todo um cronograma bonitinho e funcional até. Todo episódio, os episódios são marcados, programados, assim, pra sair na segunda. Mas é claro que pode acontecer de houver algum imprevisto, né? E se caso esse imprevisto ocorra, e o episódio não sair na segunda, esse episódio vai sair na quarta-feira, entendeu? Então, tipo, realmente vai ter um episódio toda semana. Mas se não sair na segunda, sairá na quarta. É isso, pessoal. E então fica bem ligado aí que a gente também tem muitas novidades aí nesse. Além de sair os episódios na segunda ou na quarta, nós temos muitas novidades aí pela frente, muitos planos. E com fé vai dar tudo certo. Inclusive, a gente tem que falar também para as pessoas que não assistiram o episódio anterior, cara, assista, talvez você esteja chegando agora. Então, assim, assista o episódio anterior, a gente falou sobre buracos negros, cara, a gente destrinchou tudo que tem, tudo que você precisa realmente saber sobre buracos negros, cara, o episódio tá muito bom, tipo, eu recomendo, eu assistiria, cara, tanto é que eu assisti. Então, tipo assim, é um episódio muito bom, cara, então se te interessa, se você se sente curioso pra assistir, eu acho que vale a pena você considerar passar no episódio anterior, não só no episódio de buracos negros, né, a gente também já tem, além do de buracos negros, a gente tem mais 3 episódios, então tá no comecinho ainda, mas tipo, todos os episódios são muito bons e eu realmente recomendo que você vá assistir, porque tá incrível. Realmente, o episódio sobre buracos negros tá insano, nós precisamos muito para trazer a melhor informação para vocês, da melhor forma possível. Então, se você gosta ou se você tem alguma curiosidade, assim, vai lá e passa, porque o episódio está incrível, vocês vão gostar muito. Acho que talvez o único empecilho desse episódio é que ele tenha sido ele tenha exagerado um pouquinho no tempo, mas é que tá a magia de um podcast, cara, porque o podcast ele foi feito justamente porque talvez as pessoas não tenham tempo para assistir um vídeo, por exemplo, completo, ou então fica entediante, cara, e o podcast ele funciona como meio que um programa, entre aspas, em que você realmente não tem um horário para assistir, cara, você pode assistir, sei lá, 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 10 minutos depois, cara, você pode parar, se tiver um pouco pesado, você pode parar, e também pode vincular, se escutar o podcast com outras atividades. Por exemplo, se você for correr, você pode escutar o podcast e correr ao mesmo tempo. E também pode fazer outras atividades, cara. Eu acho que essa é a maior magia do podcast. Exato, pessoal. Vocês não precisam estar ali totalmente disponíveis para ouvir. Vocês podem fazer outras coisas. O podcast ele é muito bom porque ele torna você multitarefa. Enquanto você está ouvindo, você pode estar lá lavando uma louça, ou então fazendo alguma outra coisa. Ou então mesmo até pausar o podcast, ir lá fazer a coisa que você tem que fazer, voltar e terminar de ouvir. Essa versatilidade torna o podcast algo muito bom. Por isso, galera, também um último aviso aqui para finalizar essa caixa de avisos é para vocês seguirem a gente lá no Instagram, porque lá estão saindo conteúdos exclusivos. Então, assim, se você não quer perder nada e também quer ter um contato maior com a gente, inclusive a gente teve um contato muito bom com alguns dos ouvintes, né? A gente conversou literalmente com eles, tiramos algumas dúvidas, perguntamos coisas. Literalmente a gente fez um bom bate-papo com todos os ouvintes lá, cara. Então, assim, se você quer bater um papo com a gente, ou então se você quer ver lá os posts que a gente faz posts sobre curiosidades, faz posts relacionados também aos episódios anteriores. Então, assim, se você quiser, realmente, eu acho que vale a pena você seguir a gente no Instagram. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição. De fato, João. Essa semana foi muito boa, nós tivemos um contato muito incrível assim, com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Inclusive, nós criamos outras redes sociais. Para você que não gosta ou então não consegue ter acesso ao Instagram, nós temos agora o Facebook e o Twitter. Aí, se você quiser dar uma passada, a gente vai deixar aqui o nome na descrição. Essa semana foi muito bom, o contato que nós tivemos com nossos ouvintes foi uma coisa surreal, foi muito aprendizado também, e vai ser uma coisa que vai mudar completamente o rumo do podcast. Inclusive, eu vou mandar aqui um salve para um dos ouvintes, o JV Tenchi, né? Ele que conversou com a gente, pediu pra gente mandar um salve, então, cara, tamo junto, um salve para você. E, mano, vamos iniciar então o novo tema desse podcast, cara. Superposição quântica ou sobreposição quântica. Esse é o episódio considerado como o episódio 2 de Dark, né?
Então, assim, como vai funcionar esse episódio? A gente vai iniciar dizendo para vocês o que é o conceito básico da sobreposição quântica, relacionar toda com a mecânica quântica e explicar para vocês qual é esse processo fisicamente. E depois, para deixar mais claro, a gente vai usar o exemplo do gato de Schrödinger para poder explicar mais ou menos isso, caso você ainda não tenha entendido com a parte física. E aí, no finalzinho, a gente vai relacionar e explicar como esse conceito se encaixa dentro da série Dark. Então, assim, que inclusive é uma boa série, que caso você não tenha assistido, assista. E também a gente vai ter que deixar aqui um alerta de spoiler, porque não vai ter como a gente falar disso sem ter spoiler. Então, assim, mas também, tipo, a série saiu faz muito tempo, né, cara? Eu acho que não tem, é muito difícil achar alguém que não tenha assistido ainda. De fato, a série ela atingiu assim uma fama tão grande que é bem difícil até que algumas pessoas não tenham assistido, mas caso você não tenha assistido, vai lá, vale muito a pena. É uma série incrível, muito cativante assim, e com aquele gostinho delicioso de ciência. E ela te prende do início até o final, cara. Então tem na Netflix, vai lá assistir, é muito bom. E para aqueles que já assistiram, então vamos iniciar o conceito desse episódio. Cara, então eu vou dar aqui uma breve explicação física do que seria a sobreposição quântica. Tecnicamente, ela é um princípio fundamental da mecânica quântica, que é a parte da física, da ciência que estuda o mundo subatômico. E esse conceito, ele afirma que um sistema físico, como por exemplo um elétron, ele existe parcialmente em todos os estados teoricamente possíveis e simultaneamente antes de ser medido. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, tecnicamente, todos os estados são possíveis para um sistema físico e eles acontecem simultaneamente, até que ele seja medido. Porque quando ele é medido, essa proporção ela pode acabar mudando. E vocês vão entender isso melhor de acordo com o episódio for passando. Então, como eu disse, quando esse sistema físico ele é medido ou observado, o sistema ele se torna um único estado. Como ele possuía todos os estados completos nele ali, mas quando você mede, ele se torna um único estado. Beleza, você vai entender. Talvez você ainda não tenha entendido nada ainda, mas tipo, a gente vai explicar direitinho. E caso ainda assim você não entenda, quando o gato entrar na história, aí tipo, não tem erro nenhum, você vai entender. Então, eu vou falar então o que seria um sistema físico. Bom, um sistema físico, dentro da física, ele representa um conjunto de referências geométricas. O que eu quero dizer com isso? Ele representa, então, um corpo ou um conjunto de corpos com características próprias e que vão ser estudadas em um determinado tempo. E, tipo, essas características que predominam no sistema físico são três, e eu vou citar elas para vocês. Primeiro, para ser considerado como um sistema físico, ele precisa ter uma localização dentro do espaço-tempo. Esse estado físico dele, ele precisa ser definido de acordo com a evolução temporal, ou seja, o tempo literalmente tem que passar para ele, e a gente pode associar uma magnitude física chamada energia para esse sistema físico. Então, essas são as três características que formam o sistema físico. Ele tem que ter uma localização no espaço-tempo, tem que estar sujeito à evolução temporal e também poder ser ampliado uma magnitude física chamada energia. Então, assim, um sistema, ele é uma fronteira que separa a sua vizinhança. Existem dois tipos de sistema, né? Um que ele se separa da sua vizinhança, ou seja, um que ele é mais isolado, que ele não compartilha coisas, não compartilha energia com a vizinhança, e outros que compartilham, que isso tudo constitui nosso universo. Então, assim, como eu falei, existe uma transferência. Essa transferência, ela se realiza por meio de algumas interações entre sistemas. Então, assim, alguns sistemas se compartilham e outros não. Então, esse é literalmente o princípio básico que você tem que ter sobre um sistema físico. Alguns compartilham e outros não. Então, sobre o ponto de vista energético, a gente pode classificar ele em aberto, sistema fechado ou um sistema isolado. Num sistema aberto, as fronteiras elas permitem sim essa troca de energia e de matéria com a vizinhança. Em um sistema fechado, essas fronteiras elas permitem a troca de energia com a vizinhança, mas não troca de matéria. E no sistema isolado, eles não trocam nada, tipo, não trocam nem energia nem matéria com a vizinhança. Então, é nesse sistema que a gente vai trabalhar quando a gente introduzir o conceito do gás. Então, cara, dá mais aí uma luz pra gente do que seria mais esse conceito de sobreposição. Então, João, acho que o válido para todo mundo compreender a sobreposição quântica é saber que quando alguém tratar de sobreposição quântica, ele trata principalmente da incerteza. Porque, como o João disse, algo, por exemplo, uma partícula, ela existe em todos os estados teoricamente possíveis e simultaneamente. Ou seja, ela é tudo ao mesmo tempo. Mas não tem como a gente saber o que ela é se a gente não tem a informação da energia dela, do momento, da posição. E essas coisas só nos são fornecidas a partir do momento que a gente mede. Quando a gente mede essa partícula, ela meio que, entre muitas aspas, ela escolhe algum desses estados para tomar como o seu. Mas o curioso da superposição quântica é que como ela existe em todos os estados simultaneamente, é como se ela fizesse com que cada um desses espaços continuassem meio que como se
até o momento que nós não medirmos, todos os estados eles se perpetuam. Então, as coisas que aconteceriam em cada um desses estados isoladamente acontecem simultaneamente. Isso é bem louco, cara, mas infelizmente é uma coisa que a gente não consegue perceber. E você já vai entender por quê. Então, assim, para tentar ilustrar tudo isso que o Gustavo falou, eu vou pedir para que você imagine um átomo. Qualquer tipo de átomo, cara. Ele só pode ter dois níveis de energia, com valores supostos, sei lá, A e B. A é uma quantia, B é outra quantia. Ok. Então aqui a gente tem dois sistemas de estados, porque só teremos esses dois valores com importância. Ainda que ele tenha mais, imagine que só esses dois vão importar para a gente. Então, se a gente for calcular matematicamente os valores dessa energia, a gente vai perceber que existe um resultado que vai ser apenas para a energia A e um outro resultado que vai ser apenas para a energia B. E é aqui que as coisas ficam complicadas, porque esses cálculos eles também prevêem um terceiro resultado, onde a energia não é nem A nem B, ela também não é nenhum valor que possa estar entre A e B, e é claro, ela também não é nenhum valor de A somado a B. Ou seja, ela não tem um estado bem definido. Esse terceiro estado é o que a gente chama de sobreposição. Porque ela não vai ter nem. Tipo, é um estado, é uma parte. Inclusive, a gente vai falar aqui, porque isso realmente não faz sentido. Porque isso não se encaixa na nossa lógica clássica. E, literalmente, é isso que trata toda a mecânica quântica. Tipo, a lógica que a gente usa na mecânica clássica não é a mesma lógica que a gente usa na mecânica quântica. E por isso que essa situação se torna mais complicada e se torna mais difícil de ser entendida. Isso é bastante louco, porque além de ela não ter um estado definido, a simples iniciativa de realizar uma medida no sistema faz a função de onda colapsar. E isso é muito, muito triste, porque isso torna literalmente impossível nós observarmos uma partícula em sobreposição. Nós só vemos os possíveis futuros dela, o futuro A de energia A ou de energia B. Nós nunca vemos ela energia A e B ao mesmo tempo. E literalmente eu peço desculpas agora pelo trocadilho, mas é aí que tá o pulo do gato, cara. Porque, como foi dito anteriormente, os resultados matemáticos que previstos, eles se divergem no caso da prática. Porque quando a gente tem os resultados matemáticos, ou seja, no nosso experimento a gente tem três, tecnicamente, que um vai ser com energia A, outro vai ser com energia B, e o terceiro vai ser um estado indefinido. Que a gente só vai conseguir saber quando a gente for lá e medir. Mas é aí que tá o problema, porque quando a gente for lá e medir, é como se a gente meio que forçasse, né, tipo, forçando mesmo o conceito, mas é como se a gente forçasse a natureza a se decidir. Ou seja, quando a gente vai lá e mede a energia, por exemplo, a gente só vai encontrar um dos valores, ou da energia A ou da energia B. Mas e aí que vocês perguntam, e o terceiro estado? Tipo, na prática a gente não encontra ele, porque literalmente aqui vem o segundo pulo do gato, porque a matemática ela nos diz que esse resultado existe, mas na prática nós não conseguimos observá-lo. Então aqui a gente tem mais uma vez uma divergência da matemática e da prática. O que a gente sabe é que ao medirmos a quantidade de energia do átomo, ele meio que, com muitas aspas mesmo, ele vai tender a escolher, né, a energia A ou a energia B. Não vai ser as duas, vai ser uma ou outra. Então dá pra gente concluir que simplesmente só a medição, que nem o Gustavo falou, a medição do sistema acaba com toda a sobreposição que poderia acontecer ali. Então, para nossa tristeza, a gente nunca vai poder ver esse tipo de fenômeno como a sobreposição. Pessoal, acho que mesmo que a ciência avance muito, muito mesmo, nós nunca, é impossível nós vermos a sobreposição, porque se a gente ver, a gente vai forçar ele a escolher alguma das ramificações. Então a gente nunca vai ver uma partícula no estado de sobreposição. Então, tipo, que nem o Gustavo falou, realmente muito triste essa situação de que a gente nunca vai conseguir ver. Mas então talvez, tipo, você esteja se perguntando, então qual é o sentido desse experimento? Tipo, é simplesmente o fato de nós sabermos a chance, no caso, a probabilidade de ser o resultado A ou B. Entendeu? Tipo, porque a realidade no mundo quântico, ela é diferente da realidade normal. E, tipo, isso é muito complexo, cara, porque às vezes a gente trabalha muito com questões que são macro. Aqui a gente tá trabalhando com questões que são muito micro, entendeu? Coisas maiores e coisas menores. Aqui é muito pequeno mesmo, cara. A gente tá falando de coisas do tamanho de um átomo. É claro que essas coisas, elas podem se aplicar, né, com um aglomerado de átomos, elas também, tecnicamente, deveriam se aplicar. Mas que não eu deveria ter falado antes, mas não falei, é que a mecânica quântica ela é probabilística. Ou seja, não tem como medir com total certeza um resultado final, apenas a chance dele. Ou seja, não teria como a gente saber com total precisão se a energia seria A ou B.
Por isso que ele está num estado de sobreposição, enquanto a gente não mede. Porque ele tecnicamente seria 50% de chance, ou então 75 para um e 25 para outro, porque a gente não teria como saber com exatidão. Não tem como eu falar para você que o que quando a gente medir, a gente vai ter uma energia A ou uma energia B. Porque as probabilidades são as mesmas, cara. É metade para um dos dois. É como se a realidade só decidisse o que está acontecendo apenas quando ela é observada. Só que toda essa questão mais conceitual é toda uma interpretação que aconteceu lá antigamente quando os físicos, o Bohr, o Heisenberg e Copenhague, essa era a interpretação deles, que ficou conhecida mais como a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. E, tipo, você pode ter percebido aqui que essa primeira parte é muito conceitual e talvez tenha sido um pouco mais carregada. Mas é aqui que a gente vai introduzir um gato na história. Mais precisamente, em 1935, o físico Erwin Schrödinger, eu espero muito que esteja falando certo, porque é um nome muito complicado de se falar, mas eu acho que é isso mesmo. Na tentativa de explicar, então, essa interpretação de Copenhague sobre a física quântica, ele propôs uma experiência onde um gato é colocado dentro de uma caixa com um isótopo radioativo pequeno que vai se decompor com o tempo. Tecnicamente, ele deve se decompor ou não. E, tipo, ele está ligado a um martelo que pode quebrar ou não um veneno. Eu sugiro, inclusive, que você pare um pouquinho o episódio e pesquise no Google. É só colocar gato de Schrödinger. Mas só que escrever é complicado. Mas vai estar no nome, no título do episódio. Então é só você meio que dar Ctrl+C e Ctrl+V para você poder visualizar melhor. Porque talvez com a gente falando aqui, você não entenda perfeitamente como é um experimento. Mas, cara, tipo, explica melhor aí qual é o experimento. Quais são os elementos desse experimento? Esse experimento mental, nós colocaremos um gato dentro de uma caixa, um medidor Geiger, um metal radioativo e ligado no medidor Geiger um martelo. Esse martelo está em cima de um frasco com veneno. Quando a gente fecha a caixa, os átomos, as partículas do metal radioativo, elas entram em sobreposição quântica. Então, elas podem ou não decair, elas podem ou não emitir uma partícula alfa. Se ela emitir, o medidor Geiger vai disparar, vai acionar o dispositivo do martelo, que vai quebrar o frasco com o material tóxico para o gato. E o gato vai morrer. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode liberar uma partícula alfa. Isso significa que o gato vai estar vivo, porque nada vai acontecer, o medidor Geiger não vai disparar. Mas, a partir do momento em que nós fechamos a caixa, o gato está vivo e morto. Porque, nesse momento, o metal ele decaiu e não, simultaneamente. Cara, isso talvez pareça no começo ilógico, mas um detalhe que a gente tem que mencionar aqui é que nenhum gato, que nem o Gustavo falou, esse é um experimento teórico mental. Então, assim, nenhum gato realmente foi usado para essa experiência, entendeu? Foi uma experiência mental, literalmente, proposta pelo Schrödinger. Então, assim, eu acho que para tentar ilustrar isso, o que ele queria tecnicamente, com muitas aspas, porque no final vocês vão entender, o que ele queria demonstrar com esse experimento. Tecnicamente, ele queria explicar o comportamento das partículas subatômicas e que, tipo, de primeira, né, que talvez pareça ilógico, mas que nem o Gustavo falou, é um experimento que essa parte, ela ajuda você a entender. Se o medidor Geiger detectar a radiação, o gato morre. E se ele não detectar, o gato vive. Então, imagine um cenário em que, tipo, há 50% de chances de o gato estar vivo e 50% de chances dele estar morto. Isso tudo, literalmente, ao mesmo tempo, acontecendo na mesma fração de segundo. Em que imagine, então, acho que para ilustrar melhor, imagine duas realidades que elas coexistem no mesmo instante de tempo. Em uma, o frasco quebra e mata o gato, que a gente pode chamar, inclusive, de realidade A. E na realidade B, por exemplo, o frasco não quebra e o gato fica vivo. Segundo o Schrödinger, as duas realidades, elas aconteceriam simultaneamente. E o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. É louco, eu sei, isso é bem louco. Até que a caixa seja aberta, inclusive. Por exemplo, imagina assim, vou dar um exemplo aqui para talvez você entender melhor essa situação. Sei lá, por exemplo, você compra um refrigerante e aí você guarda esse refrigerante e você fala assim para o pessoal da sua família: cara, ninguém bebe isso aqui, ninguém pode beber aquele refrigerante. Mas você deixa o refrigerante na geladeira e você conhece bem o pessoal da sua família e você fica com uma pulga atrás da orelha. Você pensa assim, cara, ele pode ter bebido ou não, o pessoal pode ter bebido ou não. Então, tipo assim, até você abrir a geladeira e verificar se eles beberam ou não, tipo, tecnicamente vão ter bebido e não vão ter bebido ao mesmo tempo. Porque as partículas ali vão estar em sobreposição quântica, cara. Tipo, a sobreposição. O que literalmente o próprio nome pode te ajudar a compreender? Sobreposição é tipo como se fosse uma realidade sobreposta à outra, entendeu? Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, tecnicamente o refri foi bebido e não foi bebido. E você só vai descobrir isso se você, no caso, abrir a geladeira. No exemplo do gato, você só vai descobrir. Você vai só descobrir se ele vai estar vivo ou morto se você for lá e abrir a caixa. E nesse caso, a incerteza, ela é fundamental da teoria.
que nem eu disse no início do episódio, a gente não pode prever com certeza se a gente vai encontrar ali o gato morto ou o gato vivo. Simplesmente porque é muito probabilístico. A presença, assim, só a presença do observador seria capaz de decidir, fazer com que essa dualidade acabasse. E a gente encontraria, assim, ou o gato vivo ou o gato morto. Isso é bem incrível, aliás, porque a realidade, ela não existe se não tiver alguém para observá-la. Bem, em teoria, né? Mas e se realmente for assim? E se, na verdade, tudo que nós não vemos está em sobreposição quântica até que nós possamos ver, até que nós possamos observar? Isso é bastante louco, porque se você estiver preso em algum lugar que você não tem acesso ao lado de fora, mas você conhece as coisas. Tudo pode estar acontecendo ali e tudo vai estar acontecendo simultaneamente, até que você vá conferir e a realidade decida uma das ramificações de possibilidade para adotar como uma verdade. Pois é, galera. Mas é assim, se você realmente não entendeu, a gente vai tentar agora colocar esse conceito como que ele aparece em Dark. Porque esse conceito ele aparece algumas vezes em Dark. Tipo assim, a série Dark, a gente tem que salientar aqui pra vocês. Tipo assim, ela é uma série de ficção científica. Ela não é literalmente um livro de física. Tecnicamente, ela não tem a obrigação de se fazer totalmente certa com a ciência real. Ela adaptou algumas coisas para que ela funcione no universo de Dark, entendeu? Para que as coisas fiquem interessantes, para que o roteiro fique bom. O momento mais evidente que essa sobreposição aparece na série é quando, por exemplo, a Marta ela chega. É no episódio 7 da terceira temporada. Inclusive, já tem uma explicação, uma breve explicação do cientista da série lá, o H.G. Tannhaus. Ele tá mais novo, né? E ele vai lá e explica, o episódio ele abre, e ele explica direitinho lá o que seria a sobreposição quântica direitinho. E aí depois já corta lá para uma cena em que a Marta vai, e tecnicamente existem duas Martas ali. A Marta que vai falar com o Jonas, e a Marta que é parada pelo Bartosz. Então, tipo assim, duas Martas, elas estão em sobreposição. É essa parte que aparece na série, que tipo, que bugou muita gente. Sim, pessoal, porque na série fica meio que evidente, eles conseguem meio que demonstrar como é a sobreposição em parâmetros macro. A gente meio que fica muito evidente ali. Tem a Marta que fala com Jonas e a Marta que é impedida. Isso tudo, gente, acontece simultaneamente. Exatamente. E a gente age como se fosse observador, porque a gente, em dado momento, a gente acompanha a Marta que fala com o Jonas, mas e aí um pouquinho, quando avança a série, a gente acompanha a Marta que foi parada pelo Bartosz. Então, assim, tecnicamente, aquelas duas realidades, elas estão coexistindo. E a gente, como observador da cena ali, a gente meio que decide uma. No caso, pra gente é mostrada uma primeiro, depois é mostrada a outra segundo. E, tipo, isso vem acontecendo em outros momentos da série. Por exemplo, a Marta que vai falar com o Jonas lá, ela salva o Jonas do apocalipse e tal. E aí, tipo, acontece todo lá o plot da série, e aí o Jonas morre. Mas só que, mesmo que, meio que ele não morre, porque ainda existe um Jonas vivo. No caso, o Jonas da Marta que sumiu com o Bartosz. Entendeu? Ele foi lá pro porão e tal, meio que sobreviveu, ficou barbudão lá, virou o Stranger, né? E aí teve toda aquela história dele lá no futuro, enfim, ele se tornou o Jonas mais velho. Então, tipo assim, existem dois Jonas coexistindo lá. Inclusive, tem uma teoria, cara, que eu não sei se tu já chegou a ver, porque, tipo assim, no caso, então, tem o universo A e B, mas existe a sobreposição. Então, tipo assim, para cada universo, tem duas pessoas, ou então são quatro. Tipo, são quatro pessoas ali. Já tá ficando um negócio muito complicado, porque, ó, existem, tipo, por exemplo, tem a Marta do mundo A, ela vai lá e fala com o Jonas. Aí tem a sobreposição dessa Marta. E aí, tipo assim, tem mais duas que é do outro universo. Cara, isso aqui tá ficando muito complicado. Eu já cheguei a ver, sim, que no mundo A existe a sobreposição e no B também. A soma disso tudo são mais ou menos quatro personagens de cada ao todo. No A existem dois, que é, entre aspas, de verdade é a sobreposição. No B, a mesma coisa. Cara, isso é bem cabuloso, né, velho? Sim, cara, e tipo, dá pra você perceber isso, e isso não, tecnicamente não funcionaria apenas pro Jonas e pra Marta, mas pra todo mundo que ele tá ligado no ciclo, né, todo naquele ciclo que tem uma funcionalidade dentro da série, todos eles tecnicamente teriam outras versões de si mesmo, e que estariam correlacionados ao mesmo tempo, cara. Isso, inclusive, também mexe com outros conceitos que acho que dá para um episódio, para um próximo episódio, inclusive, que é com o emaranhamento quântico, porque tecnicamente, quando acontece com um de um universo, tecnicamente está correlacionado com o outro. Então, tipo assim, as decisões dele são simultâneas. Esse exemplo dá para ver muito na questão do Urk. O Urk dos dois universos, ele acaba lá batendo no Helg e, tipo, causa todo aquele conflito lá e tal. Então, tipo assim, de dois universos, eles têm as mesmas ações, elas são as mesmas, as ações se repetem. Mas, tipo, eu acho que a série, ela se focou mais nessa questão da sobreposição. Na questão de existir dois estados, eles acontecem simultaneamente. Ou seja, tecnicamente, a Marta vai, salva o Jonas, e a Marta é
parada pelo Bartosz, mas ao mesmo tempo, tipo, nós como observadores, a gente meio que força a realidade a escolher uma das duas Martas pra gente acompanhar. No caso, né, a série, ela nos indica para acompanhar a primeira Marta que vai e salva o Jonas, e depois a Marta que é parada pelo Bartosz. Então, tecnicamente, esses são os exemplos mais viáveis que aparecem dentro da série. Então, cara, eu espero muito que você tenha entendido até aqui o que é a sobreposição quântica. É mais um estado em que, tipo, todos os estados estão correlacionados, mas a partir do momento que você vai lá e mede, você meio que destrói tudo, toda a sobreposição desaparece. E é, inclusive, um dos motivos pelos quais a gente nunca vai conseguir ver uma. De fato, pessoal. Mas uma coisa que é bem curiosa é que, se você tiver prestado atenção no que eu falei um tempo aí atrás, eu falei que na sobreposição, as realidades deles eles estão acontecendo simultaneamente, meio que como se na sobreposição a realidade de A e B estão continuando, como da mesma forma que aconteceria, e as duas simultaneamente. E na série isso fica muito evidente, porque tá em sobreposição lá toda a realidade dele, e fica muito evidente a derivação, a ramificação da realidade, que é a realidade, que a gente vê a sobreposição, perfeito. A gente vê o que aconteceria se se a gente tivesse medido o mundo A e o mundo B, só que a gente vê isso ao mesmo tempo, e isso deixa a série bem confusa. Pois é, cara. Então, assim, eu realmente espero que vocês tenham entendido essa parte, tenha ficado um pouco mais claro pra vocês. Caso vocês não tenham entendido, vocês podem voltar no episódio ou falar com a gente no Instagram, viu? Vocês podem falar com a gente no Instagram que talvez a gente explique melhor isso pra você, caso você não tenha entendido. Mas eu acho que a gente se fez muito claro e, tipo assim, deu pra entender basicamente o que seria o princípio básico mesmo, muito básico mesmo da sobreposição quântica. Então, assim, tecnicamente é isso que quis dizer. Mas é aqui que a gente vai meio que desconstruir tudo que a gente já havia falado antes. E eu sei, isso vai ser mais frustrante do que todo episódio. Porque talvez você já tenha escutado que, inclusive a gente meio que falou, mas falamos com aspas, que o experimento de Schrödinger, tecnicamente ele não foi feito para explicar a sobreposição, e sim para realmente fazer uma crítica a ela. Tipo, o próprio Schrödinger, ele falava que tipo, a sobreposição era uma consequência de uma teoria útil, mas sem um sentido físico real e lógico. Ou seja, eu sei, é bastante confuso, mas tecnicamente, por a gente não saber, ele não possui. Tipo, muitas pessoas perguntam assim, tipo, como é que a gente vai descrever a realidade se a gente meio que não sabe? A gente não sabe, não consegue medir o futuro, tipo, o finalzinho a gente não consegue medir o resultado desse experimento. E realmente, a gente não consegue, porque a realidade quântica ela é diferente, a lógica quântica ela é diferente. E você dizer que a ciência interpreta a realidade é algo muito forte. Dizer que a gente pode medir tudo que a gente pode medir literalmente é real, é uma coisa muito forte. E eu sei que isso está ficando muito pesado no final. Mas o próprio Schrödinger, ele afirma que não existe nada que confirme que o mundo real ele possa ser descrito pela ciência. Ou seja, tecnicamente não há nada que garanta que existem fenômenos físicos que possam ser descrevidos com alta precisão científica, muito menos observado. E é algo muito forte dizer, que nem eu falei, que as nossas teorias sejam reais e que existe com toda a certeza do mundo uma certeza. Então é muito, tipo, cara, é muito confuso. Tipo, esse experimento mesmo foi mais para, tipo, do gato lá todos, ele foi mais para criticar a sobreposição, tipo, criticar a maneira como a gente vê a ciência, criticar a maneira como a gente vê a própria teoria quântica, para a gente poder entender que ela age de uma maneira diferente. Até poder mesmo refletir como as pessoas pensam sobre a ciência em si, avaliando, assim, tipo, as limitações do nosso próprio conhecimento. Então, tipo assim, ele tentou mostrar pra gente que, tipo, existem algumas realidades que as coisas funcionam diferente. E, tecnicamente, não é por causa que a gente tem falta de conhecimento, mas é porque ali funciona de um jeito e, tipo, a gente tenta adaptar pro nosso, entendeu? Tenta entender aquilo. Mas talvez a gente nem consiga. E, realmente, ficou pesado, cara. Eu devo dizer que ficou pesado. Realmente, pessoal, esse ficou bem pesado mesmo. Mas tenha em mente o seguinte, o gato de Schrödinger, ele é meio que, ele mostra que nosso intelecto ele é limitado, nós não conseguimos entender tudo. Até porque a própria mecânica quântica ela não utiliza a lógica clássica. E a lógica clássica foi feita por nós e funciona muito bem, só que não lá. Então é meio que um campo desconhecido. É provável que nós nunca chegamos a ter uma resposta. Isso é bem frustrante.
Mas, cara, pra salientar melhor ainda tudo isso, a gente convidou, cara, um professor de física, literalmente um professor de física, cara, o primeiro professor de física que aparece aqui no nosso podcast. É o Felipe, ele topou, ele gravou alguns áudios explicando melhor sobre essa questão da crítica do Schrödinger à sobreposição quântica. Eu vou passar esses áudios para vocês. E eu peço, inclusive, que vocês acompanhem o trabalho do cara, velho. Ele já fez mestrado lá na UFMG, ele tem um Instagram, ele tem um canal chamado iFísica. Os links vão estar todos aqui para você poder seguir ele. Tipo, ele conversa contigo lá, você pode trocar uma ideia com ele. Cara, é muito massa. Tipo, eu, inclusive, quero agradecer ele. Então, literalmente, ele forneceu pra gente esses áudios pra gente poder colocar aqui no podcast e pra ele realmente ficar totalmente completo. Então, agora eu vou rodar pra vocês esses áudios e eu espero que vocês, com a explicação dele, entendam bem, porque ele literalmente tem propriedade pra falar isso. Só uma coisa também que é importante, que já que você vai fazer um podcast, né? Que eu não comentei nos últimos áudios, mas que eu acho importante clarear, só para deixar bem claro por que o experimento do gato Schrödinger não é um experimento que faz sentido fisicamente e ele mais prejudica do que ajuda, porque ele também não exemplifica como a mecânica quântica funciona, é porque, assim, quando a gente vai falar de teoria probabilística, que é no caso da mecânica quântica, o problema é que, assim, a mecânica clássica, mesmo que a gente não faça medições, ela nos permite saber ou até mesmo se a gente medir, ela nos permite saber como era o sistema, as medidas dele, né, como eram as características dele antes da medição. Então, por exemplo, quando você pega um corpo que está num lançamento oblíquo, imagina que você pega a velocidade dele na hora que ele chega no chão. Se você faz a descrição bonitinha do lançamento, em termos da parábola, usando equações de cinemática, você vai ter a resposta, você vai medir exatamente o que está na parte teórica, né? E por mais que você não tenha medido as velocidades nos pontos intermediários da trajetória, a teoria te permite saber, olha, no ponto mais alto, a velocidade em y dele era 0, a velocidade em x era a mesma que ele tinha no início do lançamento. Por mais que você não faça as medições intermediárias entre o início do seu experimento e quando você realmente mediu, a teoria te permite saber o que tem no meio do caminho. Na mecânica quântica, ela não te permite. Você não consegue ter informações, a mecânica quântica não permite que você tenha informações sobre o que estava acontecendo antes de você medir. Então, não faz. E tanto que existe um teorema, chama Teorema de Bell, né, que inclusive é o teorema que mostra lá que não existe aquela ideia do tipo, a teoria quântica é probabilística, porque a gente não tem informação suficiente, mas se a gente tivesse todas as informações ela não seria mais. Isso é balela. O teorema de Bell mostra isso. Não só isso, ele mostra que você não consegue interpretar a mecânica quântica, né? O teorema de Bell, ele basicamente fala se uma teoria consegue ser realista e local. Ou seja, local se respeita a relatividade, né? No sentido de que as coisas, informação tem que se propagar com velocidade finita, sem todo. E se é uma teoria realista, uma teoria realista significa que você consegue dar realidade a ela, interpretar as coisas. Na mecânica quântica, você não consegue dar realidade e localidade ao mesmo tempo. Você tem que abrir mão ou da relatividade ou você interpretar. Tanto que se você tenta interpretar, você chega em um monte de quebras de relatividade. Só que assim, por mais que você já deve ter ouvido falar daquele paradoxo EPR, esse tem todo, que fala como se a mecânica quântica quebrasse a relatividade, mas não quebra a relatividade. A gente tem uma noção errada do que é emaranhamento e propagar com velocidade infinita, mas não é o caso. Mas enfim, mecânica quântica estritamente respeita a relatividade. A questão é tanto que existe mecânica quântica relativística, mostrando que você consegue fazer com que ela respeite a relatividade. Por conta disso, o que o teorema de Bell te fala é que a mecânica quântica não é realista, você não consegue interpretá-la. E quando a gente chega e fala, olha, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, existe uma superposição, você está interpretando o resultado antes de medir. E o próprio teorema de Bell é uma coisa matemática extremamente bem fundamentada e já tem experimentos atualmente que mostram que ele é realmente um fato. Não existe dúvida sobre o teorema de Bell, fisicamente falando. Então, assim, de fato, não dá para você interpretar a mecânica quântica. Seria equivalente, vou te dar um exemplo como é que pode ser ridículo. A única coisa que a gente consegue interpretar a mecânica quântica não dá para saber antes da medição, e para saber o que você vai medir, você tem probabilidades. Seria equivalente em termos do gato Schrödinger você chegar e falar o seguinte: 50% da população, por exemplo, estava com intenção de voto para o Bolsonaro, outros 50% estava com intenção de voto para o Haddad. É a mesma coisa que você falar que antes de você perguntar para a pessoa, ela estava votando no Haddad e no Bolsonaro ao mesmo tempo, e foi você perguntar e ela responder que fez com que colapsasse para uma das opções. Isso não faz sentido algum. Por quê? Porque teoria probabilística, você falar que tem 50% de chance de um cara votar no Bolsonaro ou no Haddad, não significa que estava numa superposição. Só significa que, quando você fizer a pergunta para a pessoa, ela vai falar, votei no Bolsonaro, votei no Haddad, alguma coisa do tipo.
Da mesma forma é a mecânica quântica. Não dá para saber as coisas, não dá para saber nada do seu sistema, a não ser a parte não física, né, que é o estado do sistema, mas assim, você não consegue ter informações das grandezas mensuráveis antes de saber como o sistema estava antes da medição. Então, assim, é porque é tudo probabilístico. Por conta disso, não faz sentido você falar que você tem que interpretar como se fosse teoria de probabilidade. Não faz sentido você inventar aquela coisa de que está nos dois ao mesmo tempo. Teoria probabilística, a única coisa que a mecânica quântica te diz é: se você fazer o mesmo experimento 1 milhão de vezes, bilhões de vezes, vai tender para as probabilidades. É a noção de probabilidade básica, então não tem nada de superposição, Fraga, é só para deixar claro. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido bem, e eu quero mais uma vez agradecer ao Felipe por ter proporcionado esses áudios pra gente, e realmente, cara, obrigado de coração, eu espero que vocês curtem esse episódio também. Então, assim, se vocês quiserem seguir ele, cara, gostou da explicação dele, o Instagram dele vai estar aqui na descrição, e mais uma vez, obrigado, cara, de verdade. O YouTube também, viu? Ele tem um canal no YouTube, e ele explica muitas coisas, cara, muitas coisas mesmo, sobre física, ciências, enfim. Vai dar uma conferida lá, porque é muito show. Então, galera, a gente já chegou no final do episódio. Cara, eu realmente falo muito, devo dizer, muito obrigado por você que está acompanhando a gente até agora. Mas a gente ficou devendo uma resposta, porque assim, cara, a gente está interagindo muito no Instagram, cara. Isso é uma coisa que a gente deve dizer, certo? Sim, cara. Inclusive, muitos assim estão mandando perguntas e assim, a gente quer muito, gosta muito disso. Inclusive, nós estamos aqui para responder uma pergunta de um seguidor, de um ouvinte nosso. Exatamente, cara. A pergunta é do Eduardo, cara. E a gente fez um post no Instagram, por isso que você tem que seguir a gente no Instagram, cara, porque senão quase você não vai entender. Que seria basicamente um post relacionado ao episódio de Buracos Negros. A gente tecnicamente especulou o que aconteceria se a gente tivesse um pequeno buraco negro, por exemplo, no nosso bolso. Será que a gente morreria? E sim, dando um spoiler, pequeno spoiler, a gente morreria. Dos dois casos, então é bem frustrante. Mas enfim, se você quer saber mais sobre isso, o post tá lá no Instagram, tá no Facebook, você pode procurar lá, velho. O link tá na descrição aqui também. Então, tipo, vai lá ver, porque é muito massa. O Eduardo, ele fez o seguinte questionamento: e se, ao invés de um buraco negro do tamanho de uma moeda, ele estivesse no nosso bolso, fosse uma estrela de nêutrons? E aí, tipo, eu dei uma resposta parcial pra ele, mas a gente aqui vai responder mais profundamente. Vai tomar pouquinho tempo, mas, tipo assim, eu respondi pra ele que, tecnicamente, uma estrela de nêutrons, ela poderia ou não afetar gravemente a Terra. Isso dependeria da razão entre a massa e o seu volume. No caso, se a sua densidade, né? Se a densidade dela fosse muito alta, ela giraria, né? Claro, ela gira muito rápido. E ela provocaria um campo magnético muito intenso, tipo, muito intenso mesmo. Então, tipo assim, tecnicamente, imagina aí, cara, me responda. Tipo, o que é um ponto com uma densidade muito grande e que gira muito rápido? Pois é, João, eu queria muito saber dessa resposta, mas eu não sei. Você sabe por que eu não sei? Cara, é uma boa pergunta, cara. Por que você não sabe? É porque eu não ouvi o episódio passado do Hexagon Podcast sobre o buraco negro. Ah, essa então. Resposta. É bom você ir lá dar uma conferida, que aquele episódio tá muito completo, viu? Tá, mas a resposta é buracos negros, viu, pessoal? É um buraco negro. Então, assim, tecnicamente, os efeitos eles seriam muito similares, porque uma estrela de nêutrons girando com muita massa, tipo, com um campo gravitacional intenso, gerando muita massa, a sua razão de massa e volume fosse muito grande, ela geraria um buraco negro, e aí todos os efeitos que a gente citou no post, eles aconteceriam. Mas ainda assim, existe um cenário número 2, que tecnicamente seria que esse campo gravitacional, dependendo, é claro que depende da massa, mas se ela fosse um pouco menor, esse campo magnético que ela vai ter, ela poderia influenciar na Terra, deixando o campo gravitacional mesmo da Terra mais forte. É claro que, né, que nem mais uma vez salientando, dependeria da massa da estrela. E isso, infelizmente, mudaria as características do planeta Terra. Então, ele deixaria de ser um planeta habitável. E aí a gente não estaria aqui para ver. Então, tipo, literalmente, cara, Eduardo, eu sinto muito informar, mas dos 3 modos a gente morre de qualquer jeito. E essa é a realidade, infelizmente. Eduardo, de fato, sua pergunta foi bem triste no final, mas conseguimos responder. Inclusive, cara, eu agradeço muito por você ter feito a pergunta, cara, e, tipo, por ter interagido com a gente. Se você quer fazer sua pergunta, entre em contato conosco. E, cara, eu acho que a gente pode finalizar esse episódio por aqui. Foi uma honra, cara, estar mais uma vez contigo. Uma honra estar com você também, ouvinte. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Talvez o episódio tenha ficado um pouco grande, mas é que nem a gente falou no começo. Você pode assistir esse episódio em partes. Então, assim, essa é a magia do podcast, cara. Eu peço desculpas se esse episódio ficou grande, mas eu espero que você tenha escutado todo. E espero que você tenha entendido tudo, cara. Se não entendeu, você pode entrar em contato com a gente pode explicar melhor. Enfim, a gente pode interagir melhor.
E realmente, cara, foi uma honra estar aqui. Obrigado por tudo e até a próxima. Então é isso, galera. Falou e fica ligado que aí tem muitas, mas muitas novas coisas chegando, muitas novidades e vocês vão gostar bastante. Falou e até a próxima. Valeu!